completar, então, com a apresentação de algumas perguntas. Como nós só temos 30 minutos e algumas das questões são imensas, algumas das questões envolveriam quase uma reexposição, em alguns casos. Bom, eu me abstenho dos comentários que eu faria, eu vou passar diretamente às questões aqui, algumas dessas questões. Nós temos tradução simultânea? Ok, então vou ler as questões em português e eu espero que a tradução seja feita. A primeira pergunta para o Sr. Arthur Svistak. Em que medida a adoção do princípio do destino pode atenuar o problema da guerra fiscal entre Estados? Uma segunda questão. Resumindo, em relação a investimentos, produção e, obviamente, crescimento econômico, quais são os aspectos positivos e quais os aspectos negativos do ICMS, isto é, do TVA brasileiro? Mais uma questão para o mesmo expositor. O imposto sobre o valor agregado, o TVA, é regressivo, mas pode ser considerado justo, isto é, fair? Pode indicar algum exemplo? Pode indicar alguns exemplos de algum país? Can you name any country? Em que o imposto regional tenha sido convertido, depois tenha se transformado em nacional? Ter um caráter não cumulativo é essencial para que um imposto seja bom? Alguém pede, um dos participantes pede uma breve descrição de como se realiza na União Europeia o ressarcimento de créditos acumulados. Bom, para o expositor Isaías Coelho, tenho apenas duas questões aqui. Eu teria eu mesmo algumas, mas vou deixar para depois, se sobrar tempo. Em termos proporcionais, qual seria o acréscimo de arrecadação se os serviços fossem incluídos na base de incidência do ICMS? Segunda questão. Nos pontos mencionados a respeito do novo ICMS, isto é, do ICMS reformado, talvez tenha faltado citar o uso restrito da substituição tributária. Thank you very much for asking all these questions. They are very important one. Some of them are quite challenging, but let me try at least. So let me try to address them in the order they were presented to me. So the first one was to what extent the destination principle could mitigate the problem of tax competition. I think this is a very straightforward, there is a very straightforward answer to that, since as long as you have tax collected at the point of sale, so at the point of production,
there always will be competition, because this is basically not in line with VAT, who, as Isaias nicely explained, it should be actually fall on consumption, so in a state where the consumption takes place. So those states that are sort of deprived of this tax base, because nothing is taxed in the state where the consumption takes place, they would try to attract investment. So only in this way, when they have this investment and the production moves from one state to another state, in this way they will be able to get some tax, because in this way they will be taxing production. So there is a clear correlation between the way VAT is imposed and tax competition. And then what happens next? If one state offers some kind of rebates, reliefs, or they increase the tax credits sort of artificially, that you can deduct more than you have actually spent on your inputs, what happens, for example, the state that loses this investment, this production, answers with the same measure. So there is a tax war, and there is what actually happens is the race to the bottom. So all the states, both the states in this setting, actually are losing revenue. This is not a good thing. So far, we have seen a lot of cases with income taxation, and it happens all over the world. And it should not happen with VAT as long as it is imposed on the destination basis, because in this way, the companies, they have no interest if VAT is neutral to them and it falls on consumption, so it actually doesn't matter where your business is located. So that's a good answer for goods. We still didn't answer the problem of services, which is a little bit more difficult to tackle, and I had a couple of slides on services, how this is done in the EU. In the interest of time, let me move to the second question, which is, what are the negative and positive aspects of ICMS in terms of investment? Well, there are a lot of negative aspects in terms of investment, and I think I have just answered them. And I was actually not aware that there is a problem with refunds. And if you really want to attract an investor that would like to produce goods destined for export, and if the refunds are not paid in a timely manner, there is no way that this tax could be neutral. And when we talk about VAT, there is always an assumption that this tax should be neutral. As I said, you can't really use it to pursue any industrial policy. But this statement is true as long as VAT is neutral. But if there are some obstacles, as Isaias explained, and there are plenty of them, these are refunds, there are some inputs are not eligible to be credited, and so on and so on. And there you have local service tax, which may also not be credited. So that basically increased the cost of doing business. And when we think about refunds where these are not paid timely, depending on the discount rate any company has, every month, every quarter, every year of delay, it has impact on the profits for the company. The third one, regressive. Is VAT regressive? Well, this answer is not that obvious. It depends how you measure the incidence of VAT. If you look at VAT in an annual manner, so you take a snapshot just of 1 year, obviously VAT would be regressive. So the poorer would pay more, would have to use a larger portion of their incomes to pay for the VAT tax. The better off people, rich people, obviously they don't consume all of their incomes, they save a lot, which basically means that the share of VAT in their annual income would be smaller. So in this sense, yes, VAT is aggressive. But the question to ask here, is it the good way to look at VAT?
if you really try to measure the incidence of VAT against consumption and you have just one rate, then it's a flat tax. There is no progressivity, there is no regressivity. And there is another way of looking at the lifetime income. That was largely discussed back in 70, but Metcalfe. If we assume that over our lifetime we spend all our income, slightly less at the beginning when we are young, then we spend more when we are in our 30s and 40s, and then again less when we are a bit older. Anyway, the assumption is that if we spend all our income over our lifetime, then again VAT is not regressive. And the fourth thing to say here that when we think about progressivity or regressivity of taxation, we shouldn't look at VAT itself. VAT is just a part of a larger tax system. We have income taxes. So what we should actually assess is the bundle. I mean, both VAT and income taxes, property taxes, which have this desire to be feature to be progressive. So that's my point on this. I like to see VAT as a flat tax. It's not really regressive tax. Examples of countries where subnational taxes became national taxes. I'm not even sure whether I put it correctly, but yes, in the European Union, you had some federations that before they joined the European Union, they applied taxes at the subnational level. These were not VATs per se. These were retail taxes, turnover taxes, and this type of taxes. So when the VAT was introduced and it had to be imposed at federal level or national level, these taxes were replaced. So I don't know what was the legal setting. Maybe the constitution had to be changed. I don't know how this was done from the legal point of view. But these taxes were suddenly taxation of goods or services, sale or manufacturing. It was moved to the national level. The fifth, non-cumulative tax. Is it essential for a good tax? Absolutely, it is essential for a good tax. If we don't have this deduction of credits, it's a pure turnover tax, which leads to taxation. It influences vertical integration of companies. There are all bad features associated with those taxes. So, and that's why VAT is praised to be such a good tax when it was invented, just because there is a fractioned payment at the value chain. But at the end of the day, it's the final sale, the value added that is taxed, and there is no tax cascading along the value chain. And the last one, description of refunds in the European Union. I think Isaias gave us a very good explanation of how this is done. It would differ a little bit in all countries, although there is some sort of harmonization. So at the time when goods are exported, or even there is intra-community acquisition of goods where we also have zero rating, these tax should be, those supplies are zero rated, so we have to pay refunds, obviously only if we have excess credits, right? Because you may have another tax liability to deduct those credits. But if you are you have excess credits, so you find yourself in a refund position, then you claim your refunds. And if you in a good standing, then the refunds are pretty much faster. But on average, I would say it's beyond 30 and 60 days where the tax administration is supposed to pay refunds. If they don't do it, then they need to pay interest on those refunds. So this is basically, it's simple as that. I don't know if I understood this question correctly. Maybe there was something else behind this question. Thank you. Muito bem. Duas perguntas que me cabem. Estou enciumado. Vocês fizeram muita pergunta para o Arthur e não fizeram quase para mim. Será que... Eu vou interpretar que vocês entenderam tudo que eu falei, por isso que eu não tenho que perguntar, tá bom? Assim eu fico... Bom, mas as duas que fizeram é o seguinte, pergunta-se, em termos percentuais, qual seria o aumento na arrecadação do ICMS se a gente incluísse ICMS na base, né? A resposta é que,
nessa simulação que estamos fazendo, o acréscimo seria 0%. A ideia é replicar um imposto mal desenhado por um imposto bem desenhado, que vai dar a mesma arrecadação, não é? Agora, se esse nível de alíquota que resultar, que é neutro em relação à tributação, é baixo ou é alto, é uma questão de se discutir no processo político, dentro do orçamento, dentro da realidade de cada Estado. Vocês viram que, no exemplo que eu coloquei aqui, eu disse que seria ideal que tivesse uma só alíquota. Mas não disse que a alíquota devia ser a mesma em todos os Estados, não. O Estado deve ter autonomia tributária e financeira. Se ele precisa de mais dinheiro e os seus cidadãos concordam, ele aumenta a alíquota. Se ele pode baixar um pouquinho, baixa. Não precisa esperar os outros baixarem para ele baixar também, não é? Então, nós precisamos restaurar um pouco da autonomia tributária estadual. Isso é possível fazer. A segunda questão é se eu não omiti uma menção à substituição tributária. Corretíssimo. Não coloquei, é um problema sério que existe, né? Tornar o imposto de consumo no imposto de produção, cobrar na cabeça, né? Desse jeito, nós voltávamos a ser tributários dos anos 30. Cobra tudo na cabeça, não precisa sair perseguindo os intermediários, os consumidores finais, né? A substituição tributária é um problema, mas vocês vão também reconhecer que não é possível, em 45 minutos, eu cobrir todos os problemas que merecem. Eu peguei só os 10 assim, mais proeminentes. Obrigado. Como sobraram alguns minutos, eu creio que eu posso acrescentar umas 2 questõezinhas. A primeira delas é, obviamente, uma questão política. Todos nós sabemos, e a sua exposição chamou atenção para isso mais uma vez, que há esse interessante contraste na experiência do ICMS, que é um imposto estadual que cria problemas nacionais. Quer dizer, o imposto é estadual, mas os problemas são nacionais. Na sua opinião, há condições políticas de efetivamente se resolver essa questão? Porque, do ponto de vista dos governos estaduais, o problema é a arrecadação. Isso deixou claro, o nosso secretário da Fazenda, mais uma vez, chamou a atenção para isso. A função do secretário da Fazenda é prover recursos para que o governo cumpra as suas funções. Fazer política econômica é, sobretudo, uma tarefa do governo federal. Política de exportações, política de competitividade e assim por diante. É possível, as reformas propostas na sua exposição, de alguma forma, fariam com que os governos tivessem de repensar os seus objetivos, repensar a sua forma de atuar. Acredita realmente na possibilidade de solução desse impasse político? Uma segunda questãozinha que me vem. Será que é correto usar a palavra desindustrialização como se ela tivesse o mesmo sentido no caso do Brasil e no caso dos países mais desenvolvidos? Explicando. No caso dos países mais desenvolvidos, nós temos um fato estatístico, que é a redução do peso da indústria na formação do produto. Esse fato estatístico é explicável por alguns fatos físicos. Quer dizer, um deles é o crescimento mais veloz do setor de serviços, e o outro fato físico é a realocação de recursos industriais para outros países por motivos de custo, por motivos de eficiência ou por motivos ambientais. O caso do Brasil não é esse. No caso do Brasil, a indústria está encolhendo porque está encolhendo fisicamente, ela não está apenas se reduzindo estatisticamente, não está havendo apenas uma redução do peso estatístico da indústria na formação do produto. Nós temos aqui 4 anos de crise da indústria, 3 anos de redução drástica do emprego industrial, embora as empresas tenham hesitado em demitir. Hesitar em demitir porque o custo da demissão é elevado, porque seria difícil repor a mão de obra treinada que seria mandada para fora, etc. A crise da indústria é violentíssima aqui, em termos de competitividade, houve redução de investimentos e assim por diante.
Quer dizer, será que nós não criamos uma imagem enganosa quando pensamos a desindustrialização estatística do Brasil nos mesmos termos em que se pode falar dessa desindustrialização, digamos, na Alemanha ou na França ou nos Estados Unidos? São situações que me parecem bastante diferentes e que requerem, portanto, tratamentos diferentes. Certamente, uma parte importante do problema da arrecadação estadual seria menos grave se a indústria tivesse continuado crescendo num ritmo, pelo menos, tolerável nos últimos anos, e se houvesse a perspectiva dessa retomada. São basicamente esses dois comentários que embutem, obviamente, perguntas, e eu encerro com um agradecimento. Eu agradeço a sua proposta de se abandonar o cálculo por dentro, que é realmente uma coisa pavorosa. Eu sei o que é o cálculo por dentro, porque eu tenho uma certa idade, eu acompanhei a implantação da reforma tributária em 1967, e aprendi esse truque, mas eu diria que 98,7% das pessoas não sabem disso. E isso inclui uma boa parte dos jornalistas que mexem com a economia, que são mais jovens do que eu e que não aprenderam essa perversão. Okay. Obrigado. Obrigado, Rolf. Ainda bem que você fez uma pergunta fácil, porque a desindustrialização é muito difícil, viu? Então, se nós podemos resolver a reforma do ICMS, não é fácil, porque você veja, o que está na mesa agora como reforma do ICMS é simplesmente um dos aspectos, que é a redução das alíquotas interestaduais. É um passo importante, mas um passo incompleto ainda em direção ao princípio do destino, né? Nós, possivelmente, tiramos um bocado de oxigênio da guerra fiscal se a gente chegar até os 4%. Né? E, apesar de que não é 4% para tudo, tem suas exceções lá. Né? Tem o gás que passa pelo subsolo de Mato Grosso, tem algumas coisas assim. Mas é uma coisa de progresso. Mas a maior parte das coisas que eu estou propondo aqui são coisas que não dói no bolso do Estado. O que eu acho, por exemplo, tem que se calcular, e é possível calcular, quanto que isso reflete em perda de arrecadação e simplesmente a eliminação, a extensão do crédito para todos os insumos, baixaria a tributação, mas tem que se fazer um ajuste concomitante na alíquota. A ideia é fazer uma mudança neutra, né? Essa ideia, nas finanças públicas, é muito interessante, que se estuda como a tributação diferencial, ou seja, a diferença de colocar esse imposto no lugar daquele outro, mas os dois produzindo o mesmo montante de renda. Porque aí nós podemos nos concentrar só na qualidade dele, só nos efeitos econômicos que ele tem. Porque o Estado não pode reclamar se está recebendo a mesma coisa. Não é? Essa é a ideia, de fazer tudo o que for possível com neutralidade arrecadatória. Não é? Então, nesse sentido, eu acho que há espaço para fazer. Essa coisa do tributação por dentro é óbvio, isso 18 vira 21,8, ou o que seja, muda a alíquota e muda o modo de cálculo. Do dia para a noite resolve isso daí bonitinho. Não há razão para não fazer isso. Não vai dar impacto em ninguém vai perder dinheiro, ninguém vai pagar menos. Né? Essas coisas acho que nós precisamos pensar e talvez ir comendo pelas beiradas, fazer as coisas que é possível mudar. Né? Já na questão da desindustrialização, a sua pergunta realmente vai causar uma indagação muito grande, porque eu posso alinhar aqui alguns dados estatísticos recentes, mas não dá para enxergar o processo maior. Pode até ser que, se acertar o câmbio, se acertar os juros, se acertar a tributação aduaneira, se der uma acertada no ICMS, pode ser que o processo até se retorne. Nós voltamos a atrair a indústria a desenvolver, não sei. Eu acho que nós estamos numa fase de crise em que a turbulência na navegação
e tem um nevoeiro muito grande. Já não é difícil saber para onde que estamos embarcando. Aí, acho que nisso aí você sabe mais do que eu. Então, eu gostaria de que você dissesse o que você acha disso. A minha opinião não é relevante. É relevante ver tudo o que se escreveu a respeito das maravilhas da política econômica nos últimos anos e de como isso afetou a disposição de investir, de como isso afetou os padrões de competitividade, as prioridades em educação, na formação de pessoal, etc. E tal. Tudo isso tem algum efeito, né? Queria dizer que foi um prazer estar aqui hoje. Então, já agradecendo ao Lobato, que é o idealizador do evento, diretor lá da Fresp. Foi muito bom, viu, Lobato? Obrigado pela oportunidade de estar aqui também. E é um colega que nos honra, amanhã vai estar nos debates, e vocês vão poder perceber que temos muitos colegas na carreira que têm nível para discutir com especialistas de ponta como esses que estão aqui. Fazendo o fechamento do evento, acho que foi muito importante a abertura, principalmente eu fiquei muito feliz quando o Roberto Kupski pediu para os colegas do Fisco do Brasil inteiro se identificarem, levantarem, e a gente pôde se sensibilizar com a quantidade de colegas que estão aqui de outros estados e a importância, está melhor, né? A importância do evento para todo o âmbito nacional. Depois das palestras, eu fiquei muito contente com a palestra do Arthur, que pôde nos dar um panorama do IVA no mundo, especialmente nos IVAs dos países que são adotados um IVA subnacional, como o nosso, e ele se ateve mais ao Canadá, à Índia e à União Europeia, e a gente pôde traçar alguns paralelos interessantes, nós que temos conhecimento do nosso IVA ou ICMS. Depois o Isaías Coelho nos brindou aqui com todo o seu conhecimento e experiência sobre como estamos matando a galinha dos ovos de ouro, desindustrializando a economia nacional e acabando com a base de cálculo do ICMS, abaixo, acabando com a base de cálculo do ICMS, obrigado. Ixi, agora ficou muito, tá bom, ótimo. E o perigo disso, né? Que quando a gente desindustrializa o país ou usa um tributo de má qualidade, quando a gente atua num mercado globalizado, como estamos atuando agora, e num patamar de exportação, num patamar internacional, todos os países desoneram a carga tributária e a competição se dá simplesmente no campo da eficiência, como estamos desavantajados e desincentivando a nossa base instalada produtiva a se modernizar. E também nos brindou com algumas hipóteses de melhoria aí do tributo, como tributar no destino e outras. E eu vejo que uma carreira como a nossa, de agentes fiscais de renda, tão importante para o Estado, a gente tem que, assim como os magistrados brigam por um novo Código de Processo Civil, para diminuir a morosidade do judiciário e melhorar a imagem da sua carreira, da sua categoria, a gente também tem que brigar por melhores tributos, e isso impacta diretamente na nossa economia, na nossa vida como cidadãos, e também na nossa profissão, que a gente procura exercer sempre com muito zelo. Eu conheço a maioria dos colegas. Foi muito importante aqui, até as palavras do Renato Vilela, nosso secretário da Fazenda, exaltando a categoria que fazemos parte. Então, este é o fechamento do evento. Eu vou dar alguns recados antes de entregar alguns brindes para os palestrantes. Falar para vocês que a gente vai ter agora, aqui ao lado, um coquetel com uma banda muito famosa, acho que muitos conhecem, Traditional Jazz Band, uma banda de nível internacional. Eles vão começar daqui 20 minutos, porque eles precisam passar o som, e para não atrapalhar a gente aqui, eles esperaram a gente terminar para passar o som. Então, daqui 20 minutos começa o coquetel, vai ter uma surpresa para vocês também. Então é isso, pessoal. Obrigado. No dia de amanhã temos excelentes palestras. Então, o Lobato ele amarrou a proposta do seminário, tentou dar um amarramento orgânico, que tivesse um liame, e a gente começou das questões mais macro, o IVA no mundo,
e vamos chegar até na sexta-feira a nossa administração tributária, com colegas da CAT e da CTG aí fazendo palestras. Mas amanhã a gente vai ter o ICMS e o atual regime tributário brasileiro, com o Tostes, que veio de Brasília, Fernando Rezende, veio do Rio de Janeiro, o próprio Lobato, Nelson Machado, Clóvis Panzarini, Bernardo Api e outros especialistas que nos brindam aqui e nos honram com a presença. Então, muito obrigado. Até amanhã, às 9 da manhã, que continuemos pontuais.